Como proteger sua mente de críticas? Bem-vindo ao A Última Virtude, o espaço onde buscamos transformar a maneira como você pensa, sente e age. Vamos juntos desbloquear o poder da mente e hackear nosso caminho para uma existência mais consciente e poderosa. Você já parou para pensar por que as críticas às vezes doem mais do que deveriam? E o que aconteceria se você fosse imune a elas? O que aconteceria se pudesse olhar para qualquer crítica, qualquer julgamento, e simplesmente decidir não deixar isso afetá-lo? Hoje, vamos descobrir como a filosofia estoica pode ser sua maior aliada para proteger sua mente e sua paz interior das críticas. A psicologia nos ensina sobre a relação entre pensamento e comportamento, e juntos vamos explorar como esses dois campos podem transformar sua forma de ver o mundo. Imagine-se em uma situação desconfortável. Você fez o seu melhor em uma tarefa importante, mas alguém vem e faz uma crítica cruel. Como você se sente? Irritado? Ferido? Frustrado? Agora, imagine que em vez de ceder à raiva ou à vergonha, você sente calma. A crítica não te abala. Você sabe exatamente como reagir, e essa situação se torna um trampolim para o seu crescimento pessoal. Isso não é apenas possível, é a essência de quem você pode se tornar ao adotar os princípios estoicos e a psicologia da mudança. As críticas podem ser devastadoras, mas a psicologia nos ensina que podemos mudar nossa resposta emocional a elas. E aqui entra o estoicismo. O princípio central dos estoicos é que não controlamos os eventos, mas sim a nossa resposta a eles. A psicologia das crenças limitantes nos diz que muitas vezes nos sentimos incapazes de mudar, mas a verdade é que temos o poder de reprogramar nossa mente para superar qualquer obstáculo, incluindo as críticas. Deixe-me contar a história de Ana. Ela era uma jovem profissional, cheia de ambição e paixão pelo seu trabalho. Ana sempre acreditou que seu valor estava diretamente ligado à aprovação dos outros. Cada crítica que recebia, especialmente dos colegas de trabalho, se tornava uma dor profunda, quase como se ela estivesse sendo julgada não só pelo seu desempenho, mas pela sua essência como pessoa. Era uma sexta-feira de manhã, e Ana estava nervosa para a reunião com seu chefe. Ela havia se dedicado imensamente a um projeto importante, mas o receio de ser criticada sempre a dominava. Quando chegou o momento, seu chefe, sem rodeios, fez uma crítica severa ao seu trabalho. "Este relatório está longe de ser o que eu esperava. Você precisa melhorar muito mais", ele disse, sua voz firme e incisiva. Ana sentiu o peso daquelas palavras. Seu rosto ficou quente e o coração disparou. O que ela não sabia naquela hora era que aquela crítica que parecia devastadora seria o marco de sua transformação. No entanto, em vez de reagir como sempre fazia, sentindo-se humilhada e tentando justificar-se, algo diferente aconteceu. Algo dentro dela se iluminou. Ana se lembrou de uma frase que havia lido recentemente, de Epicteto. "Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que define seu caráter." Ela sabia que precisava mudar sua reação, porque já não queria mais ser escrava das opiniões alheias. Então, Ana deu uma pausa. Respiração profunda. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo a pressão da crítica em seu peito, mas decidindo não deixar que ela a consumisse. Ela se perguntou quase em um sussurro para si mesma: "O que posso aprender com isso? O que eu posso melhorar?" Em vez de sucumbir à vergonha ou frustração, Ana usou aquela crítica como uma oportunidade de crescimento. Em seu interior, ela sentiu uma força crescente. Como uma chama que começa a arder lentamente, ela se disse: "Essa crítica não define quem eu sou. Eu sou alguém que aprende com os desafios e cresce com cada oportunidade que aparece." A reunião terminou e Ana, ao invés de sair abatida, sentiu uma sensação nova, de empoderamento. Ela não se deixou dominar pelas emoções negativas e, ao contrário, percebeu que aquela crítica não era um ataque pessoal, mas um convite ao aprimoramento. Ela passou a refletir sobre o que poderia melhorar e, ao longo da semana seguinte, dedicou-se ainda mais a seu trabalho. Com cada novo ajuste que fez, sua confiança cresceu. E o mais importante, ela aprendeu a não mais se identificar com as críticas como algo negativo. Na próxima reunião, quando seu chefe a elogiou pelo progresso no projeto, Ana sorriu de forma tranquila, sabendo que sua verdadeira evolução estava acontecendo dentro dela, na forma como reagia ao mundo e aos outros. Ana já não era a mesma
ela havia encontrado uma força interior que nunca imaginou ter. Não era a crítica que a afetava, mas a maneira como ela escolhia vê-la. E esse foi o verdadeiro poder de aplicar a filosofia estoica em sua vida. Entender que o que os outros pensam de você não é o que te define. O que te define é a maneira, como você reage, como se mantém firme e focado no seu próprio crescimento, independentemente do que venha de fora. Quando falamos de crenças limitantes, estamos nos referindo a pensamentos como não sou bom o suficiente ou não posso lidar com isso. Essas crenças nos bloqueiam. A psicologia nos ensina que, ao desafiar essas crenças, podemos criar novas realidades para nós mesmos. O estoicismo nos convida a enxergar além da limitação, a aceitar o que não podemos controlar e focar no que podemos mudar. Nossa resposta: exemplo prático. Se você acredita que críticas definem seu valor, está preso. Mas ao aplicar os princípios estoicos, você começa a entender que seu valor não depende de nada externo, só do que você pensa sobre si mesmo. A psicologia da mudança nos ensina que somos capazes de transformar nosso comportamento, mas a verdadeira transformação começa na mente. Quando mudamos nossos pensamentos, mudamos nossa realidade. Você pode se reprogramar, mudar sua maneira de reagir às críticas é uma mudança interna, mas essa mudança reverbera em todas as áreas da sua vida. Nosso comportamento é um reflexo direto de nossos pensamentos e emoções. A psicologia do comportamento nos mostra que, ao mudar nossa mentalidade, mudamos nossas ações. Isso é exatamente o que o estoicismo nos ensina, que podemos controlar nossas reações emocionais e, assim, controlar nosso comportamento. Por exemplo, ao invés de reagir com raiva a uma crítica, você pode escolher a calma, a reflexão e a ação construtiva. Pensar positivamente é uma poderosa ferramenta para a transformação pessoal. Mas a psicologia do pensamento positivo vai além do pensamento mágico. Ela nos ensina que, ao focarmos no que podemos controlar e adotar uma mentalidade de crescimento, criamos um ambiente mental mais saudável. Quando você começa a olhar para as críticas de forma construtiva, começa a perceber que elas não são mais ameaças, mas oportunidades de aprendizado. A forma como nos expressamos, tanto para os outros quanto para nós mesmos, tem um grande impacto no nosso comportamento. A psicologia nos diz que nossas palavras moldam nossa realidade. Se você constantemente se diz, não sou bom o suficiente para lidar com críticas, seu comportamento será o reflexo dessa crença. Agora imagine se você começa a dizer, eu sou forte e capaz de aprender com as críticas. Sua resposta será transformada, e com ela, o seu comportamento. A neurociência nos mostra que nosso cérebro é altamente adaptável. Isso significa que quando mudamos nossos pensamentos e comportamentos, estamos literalmente reconfigurando nossa mente. A plasticidade cerebral nos permite criar novas conexões e hábitos. Ao aplicar o estoicismo e reprogramar sua resposta às críticas, você pode transformar sua mente de maneira permanente. O estoicismo e a psicologia moderna se cruzam de formas poderosas. A filosofia estoica se baseia na ideia de que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar nossas respostas. A psicologia cognitiva corrobora essa ideia, ensinando que nossa percepção de eventos afeta diretamente nossa reação emocional e comportamental. Os estoicos acreditavam que a virtude, ou excelência moral, é o único bem verdadeiro. Para eles, a verdadeira felicidade não vinha de conquistas externas como riqueza ou reconhecimento, mas do cultivo da virtude, que envolve viver de acordo com a razão, praticar a autodisciplina e buscar uma vida alinhada com a natureza. A virtude estoica está em entender que o que realmente importa em nossas vidas não são os eventos externos, como críticas, falhas ou até o sucesso. O que importa é como reagimos a esses eventos, como escolhemos viver nossa vida e como nos mantemos alinhados com os princípios da razão, da justiça, da coragem e da temperança. Quando se fala em razão, estamos nos referindo à capacidade de avaliar as situações de forma objetiva, sem deixar que as emoções ou pressões externas nos conduzam. O estoico não é uma pessoa fria, insensível. Ao contrário, ele é alguém profundamente conectado com a realidade, mas que escolhe agir de forma racional diante das adversidades. Resiliência, por sua vez, é a capacidade de enfrentar os desafios sem se deixar abalar pela turbulência emocional. Para os estoicos,
A paz interior só pode ser mantida quando aprendemos a distinguir o que podemos controlar do que não podemos. Vamos usar uma metáfora para entender isso melhor. Imagine um grande navio em um mar revolto, com ondas imensas batendo contra ele. O navio não pode controlar as ondas. Elas vão continuar vindo, mas ele pode controlar sua direção. Ele pode manter o leme firme, mantendo-se no caminho certo, não importa a força das ondas. Assim é a virtude estoica. Não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos a isso, e essa escolha é o que define nossa paz interior. É aqui que o princípio da virtude estoica se entrelaça com a ideia de autocontrole. Quando um estoico é criticado, ele não responde com raiva ou ressentimento. Ele entende que a crítica é algo externo e não algo que ele deve internalizar. Ao invés disso, ele se pergunta: o que posso aprender com isso? Ele mantém sua tranquilidade, não permitindo que a crítica abale sua essência. Esse é o verdadeiro poder da virtude. Ao cultivar a sabedoria e o autocontrole, você se torna imune às adversidades externas, porque não deixa que as opiniões dos outros ou os eventos que acontecem fora de seu controle definam quem você é. Lembre-se de Marcus Aurelius, um dos maiores exemplos de um estoico. Ele, sendo imperador, enfrentava inúmeras adversidades, conflitos, traições, críticas e dificuldades em governar. Mas ele nunca se deixou abater, porque sabia que a verdadeira virtude estava em como ele lidava com esses desafios, não nos desafios em si. Ele mantinha sua paz interior ao focar em suas próprias virtudes e não nas circunstâncias externas. Quando você começa a aplicar o princípio da virtude estoica em sua vida, você percebe que, à medida que fortalece sua própria moralidade, sua visão do mundo muda completamente. Você se torna mais resiliente e capaz de manter a serenidade diante das dificuldades. Isso acontece porque você entende que as adversidades externas, como as críticas ou os desafios, não têm poder sobre sua felicidade. O único poder sobre isso é a maneira como você escolhe reagir. Essa visão da vida estoica não significa ignorar as emoções ou viver de forma insensível, mas sim aprender a canalizar as emoções de maneira construtiva. A verdadeira virtude está em agir com integridade, em manter os valores da razão e da justiça, independentemente das situações ao redor. Ao fazer isso, você cria uma vida de paz e satisfação interna que nada nem ninguém pode tirar de você. Quando você se compromete com a virtude estoica, você se torna imune às críticas, ao julgamento dos outros e aos altos e baixos da vida. Isso não significa que você vai se tornar uma pessoa sem sentimentos ou desconectada do mundo. Pelo contrário, você se torna alguém que, mesmo no meio das tempestades, mantém o leme firme, com clareza, razão e autocontrole. E, acima de tudo, com uma paz interior que é imutável. A transformação verdadeira vem da mudança interna. Quando você muda a forma como vê as críticas e começa a enxergá-las como oportunidades, você muda sua identidade. A psicologia da mudança nos diz que a chave é a identidade. Ao mudar a maneira como você se vê, você muda as suas ações e reações. O primeiro passo para mudar sua vida é mudar sua mentalidade. E isso é exatamente o que o estoicismo nos ensina. Ao adotar os princípios estoicos, você começa a ver o mundo de uma forma diferente. As críticas deixam de ser um problema e se tornam apenas uma parte do processo de crescimento. Como já vimos, as crenças limitantes podem nos aprisionar. Se você acredita que não pode lidar com críticas, isso se torna uma profecia autorrealizável. No entanto, ao mudar essa crença para "eu sou capaz de aprender com qualquer crítica", você libera um potencial incrível. Autoconsciência é o primeiro passo para qualquer mudança. Ao perceber seus próprios pensamentos e emoções, você pode começar a reprogramar sua mente. O estoicismo nos ensina a refletir sobre nossas ações e reações. Quando você se torna consciente de como reage às críticas, pode começar a mudar essa resposta. Reprogramar a mente não é um processo mágico, mas uma prática diária. Ao aplicar o estoicismo, você escolhe como reagir. Quando uma crítica chegar, ao invés de se sentir abatido, pare, respire e reflita. O que posso aprender com isso? Isso é reprogramação mental. Uma técnica é o desafio cognitivo. Quando uma crítica aparece, pergunte-se: essa crítica é realmente verdadeira? Existe algo de construtivo nela? Outra técnica é a visualização. Visualize-se, reagindo calmamente a críticas como um estoico imperturbável. Imagine que sua mente é um jardim.
As críticas são como pedras que caem nele. Em vez de deixar as pedras bloquearem seu caminho, use-as como ferramentas para construir algo maior. Cada crítica é uma oportunidade para cultivar um jardim mais forte e mais bonito. A autoconfiança nasce da prática de nos mantermos fiéis aos nossos princípios, independentemente das críticas externas. O empoderamento pessoal vem quando entendemos que ninguém pode definir nosso valor a não ser nós mesmos. João sempre foi sensível às críticas. Quando começou a aplicar os ensinamentos estoicos, ele percebeu que sua reação às críticas era o que determinava seu empoderamento. Hoje, ele não apenas lida com as críticas, ele as usa para melhorar. A autodisciplina mental é essencial para não deixar que as críticas nos derrubem. É uma prática constante de escolher como reagir, de manter a mente focada na razão e não nas emoções negativas. Imagine que você recebe uma crítica em público. Ao invés de se deixar levar pela raiva ou vergonha, respire fundo e lembre-se: a crítica não define quem você é. Ela é apenas uma opinião. Controle suas emoções e continue sua jornada. O estoicismo nos ensina a focar na nossa identidade, não nas ações momentâneas. Se você vê a si mesmo como uma pessoa que cresce com cada crítica, então as críticas não mais o afetarão. Vamos voltar ao exemplo de Ana. Ao adotar a filosofia estoica, ela se tornou uma pessoa imune às críticas. Ela não era mais definida por suas ações ou pela opinião dos outros, mas pela sua identidade. Cada vez que você resiste à crítica e reage com calma, você ganha uma pequena vitória. Essas vitórias diárias somam-se ao longo do tempo e formam a base de sua transformação. A solução é clara. Adote o estoicismo e reprogramação mental. Cada vez que enfrentar uma crítica, respire, reflita e veja como pode usá-la para crescer. Isso se torna um hábito. A ação prática é simples. Mude sua mentalidade e seu comportamento. Ao invés de se concentrar no problema da crítica, foque na solução. Como você pode usar essa crítica para melhorar? Esse é o caminho da sabedoria e do crescimento. Diga para si mesmo: eu sou imune às críticas. Eu sou capaz de crescer com elas. Essas afirmações, quando repetidas, começam a mudar sua mentalidade e sua reação às críticas. Nada pode me afetar exceto minha reação. Eu sou mais forte do que qualquer crítica. Eu aprendo e cresço com cada desafio. Compare o hábito de se defender das críticas com o hábito de usá-las para crescer. Primeiro te enfraquece, o segundo te fortalece. Agora é o momento de agir. A transformação não acontece no amanhã. Ela começa hoje, no momento em que você decide reagir de forma diferente. Mude sua perspectiva e mude sua vida. As críticas não são um problema, mas uma oportunidade de crescimento. Então, o que você vai fazer agora? Vai continuar sendo impactado pelas críticas ou vai usar o poder da filosofia estoica e da psicologia para transformar sua vida? Eu acredito em você. Está na hora de aplicar o que aprendeu aqui e começar a viver sem medo das críticas. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe. Vamos continuar juntos nessa jornada de transformação. Até o próximo vídeo.